Sakamoto, quero falar contigo sobre a Enel, porque mais do que dobrou o número de imóveis sem luz em São Paulo nas últimas 10 horas, segundo a reportagem do UOL, que trata sobre esse assunto, né? A reportagem do UOL faz um levantamento e mostra, portanto, que às 5h21 da tarde havia 65.334 imóveis sem energia, um aumento de 150% em relação aos 26 mil que estavam sem luz por volta das 6 da manhã. O que está acontecendo, Sakamoto? Olha, Diego, meu apartamento ficou sem luz de quarta-feira, dia 10, até domingo, dia 15, né? Aí nesse tempo, né, bastante, eu pude refletir sobre a razão de privatizar empresas de serviços públicos sem garantir qualidade aos consumidores, sobre a quem servem as agências reguladoras, as empresas ou aos consumidores, sobre as brigas entre políticos que ficam parecendo aquele meme do Homem-Aranha, um apontando para o outro das coisas, né? Ao menos a minha luz voltou, né? Ao contrário da luz de milhares de outros paulistas, né, e paulistanos que continuou no escuro. Olha, eu não sou a princípio contra privatizações, né? Eu acho que a questão depende de caso a caso, a análise de caso a caso. Agora, quando você tem casos que claramente o poder público não vai conseguir garantir a manutenção, a melhoria da qualidade dos serviços, né, através do sistema que está colocado de fiscalização, para que privatizar? Né? O caso da Enel, gente, é um caso longo, né? A Enel era Eletropaulo lá atrás, quando era ainda público, passou para a mão da AES, depois passou para a mão da Enel e não foi garantido qualidade para as pessoas. Houve redução do quadro de funcionários, houve perda de conhecimento técnico, houve a opção por determinados investimentos, né, que não necessariamente garantiam manutenção do sistema, muito menos atuavam na poda de árvores, e muito menos ainda enterrava fios, né, de fiação. Então, o que acontece? Vários países do mundo estão descobrindo para água, para luz, para serviços essenciais que não necessariamente a privatização é o melhor caminho. Eu não estou falando aqui, estatiza tudo, você está querendo estatizar tudo. Não, novamente, pequeno gafanhoto, pequeno leprechal. Eu não estou, na verdade, falando isso. Eu estou falando que a privatização do setor elétrico em São Paulo fracassou, tá? Dessa privatização do setor elétrico no município de São Paulo fracassou, e fracassou sobre a ótica do consumidor. Quem duvidar disso é porque está em berço esplêndido com seu gerador particular ou com suas baterias fotovoltaicas, porque o resto do pessoal está à mercê, ainda mais no momento em que as mudanças climáticas desafiam esse sistema. E aí as agências reguladoras que foram criadas, em tese, para proteger os consumidores das empresas, estão protegendo as empresas dos consumidores, sistematicamente. Estamos falando de energia elétrica, mas a gente poderia falar de vários outros setores que também isso acontece. Plano de saúde, um monte de coisa, né? Que também, e aí, todo mundo que está assistindo em casa sabe exatamente do que eu estou dizendo, né? Então, eu acho que a gente está vivendo um momento... só um toque. Antes que alguém fale, ô Marmota, você não entende nada do assunto? Eu posso falar, eu vou jogar, vou dar uma carteirada. Eu sou técnico em eletrotécnica, formado pela gloriosa Escola Técnica Federal de São Paulo, antes de ser jornalista. Eu estou de família de engenheiros, inclusive engenheiro elétrico. Então, olha a carteirada aí, a carteirada. Eu não estou chutando, eu entendo do que eu estou falando, a gente acompanha. Era assunto de casa, inclusive, isso. Então, o que acontece? Repito, a gente está num momento em que também, então tira a Enel e tudo bem. Não, se colocar uma outra pessoa, sendo que as bases do contrato são os mesmos, se a agência reguladora não fiscaliza, vai ser a mesma tragédia. Então mantém a Enel, também não estou falando isso, estou só falando que a gente tem que aproveitar esse momento para uma discussão mais de fundo a respeito do processo de privatização de concessão pública no Brasil. Né? Não é só água, não é só a luz, transporte, trem, alguém pega a linha Nova Esmeralda aqui? Só para saber, né? Então, tem muita coisa para ser discutido, para ser revisto, Diego. A partir da incompetência de privatizações, agências reguladoras, políticos, empresários, a gente precisa debater isso com calma, mesmo que a Faria Lima surte no meio do caminho. Dani, tem isso. E o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, disse para o Tarcísio, né, que a ANEEL realmente não está colaborando, né? E por conta
resistência, né? Como é que fala? Não é isso não, ele usou outra palavra, que é a ANEEL, e que não há resistência do governo a uma eventual renovação ou não do contrato, e que a Enel surfa na inércia da ANEEL, palavras aí do Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, portanto, trazendo essa posição aí da falta de fiscalização da ANEEL. Segue o jogo de empurra, né? Um rápido parênteses, a formação em técnico de eletricista do Sakamoto nós conhecemos, o Sakamoto que, portanto, adiciona esse currículo de cientista político, jornalista, geógrafo, historiador, também técnico em elétrica, nós conhecemos quando do episódio da solda, meteu o ferro quente na tornozeleira do Bolsonaro. Ali ele já fez todo um grande arrazoado sobre o tema. Olha, o que a gente está vendo Gente, mas eu fico assim... Às vezes, fazer jornalismo e ter memória é viver um grande dia da marmota. Sabe aquele filme? Em que a pessoa tenta e não consegue sair. Porque é exatamente o que aconteceu em outubro de 2022, quando Ricardo Nunes estava disputando, 2024, quando Ricardo Nunes estava disputando a reeleição, véspera do segundo turno, veio uma ventania de 110 quilômetros e as pessoas passaram 8 dias sem luz. O estrago naquela ocasião foi muito maior, inclusive, o que faz com que eu consiga aqui ainda dar um voto de confiança para a Enel de que houve algum tipo de implementação, porque o impacto foi menor dessa vez com ventos de 96 quilômetros. Mas foi a mesma coisa. O prefeito acusou a Enel, o governador reforçando o prefeito acusou a Enel dizendo que estava cumprindo rigorosamente o contrato, e aí começam a culpar o governo federal. Dessa vez, como precisão de ajuda, foram mais lights ali, mais aí entra o governo federal e culpa a agência reguladora, que é um órgão autônomo, né, que ela não responde ao presidente Lula. Então, assim, é o velhíssimo jogo de empurra e a população espremida no meio. Eu fecho com o Sakamoto, porque teses, elas são muito boas enquanto teses, né? Vamos privatizar a água, vamos privatizar a energia, vamos privatizar para manter esses serviços essenciais num patamar de excelência, que o serviço público é obrigado a manter, senão o Ministério Público entra e vai em cima, e aquele que assinou perde o cargo público a bem do resto da vida e responde no CPF caso tenha tido prejuízo. Ao transpor essa responsabilidade para a iniciativa privada, você precisa de um arcabouço que vai desde a prefeitura, podando as árvores que ela tem que podar em parceria com a Enel, no ritmo que a Enel precisa, para que áreas sensíveis não tenham risco de queda de árvore levando fiação e poste junto, até a ANEEL, agência reguladora, né, do Sistema Elétrico Nacional, funcionando bem. E aí, amigos, é o preço que se paga, né? Agora São Paulo privatizou também recentemente a Sabesp. E a gente viveu agora com as chuvas, a coisa deu uma amenizada. Mas estava circulando já anúncio de economize água, porque estamos em nível crítico. Quando houve a grande seca, ainda governo geral do Alckmin, faz alguns anos isso, hein, gente? Daqui a pouco a memória me volta aqui e eu falo direitinho para vocês. Creio que entre 16 e 18, né? Que a Sabesp se virou trazendo tecnologia, sabe Deus de onde, para explorar a água do chamado ali volume morto, né, da Cantareira, o maior reservatório de São Paulo, foi considerada uma grandíssima inovação. Só fez por quê? Porque político vai disputar a eleição, a população sabe que a empresa era pública, e se fica todo mundo sem água, o então governador Geraldo Alckmin sabia que seria a morte para ele, para a carreira pública dele. Acho que começou a tirar o volume morto em 2014. Isso, começou em 2014. Começou a tirar o volume morto em 2014. Em 2016 ele disse que a questão da água está resolvida. Aquela água que veio, vinha cebosa, né, Dani? Lembra? Era bem nojento. Não, em alguns lugares chegava de jeito pavoroso, mas chegava, né? Veio distribuição de como filtrar a água. Lembra, Sakamoto, que na periferia iam os técnicos da Sabesp com aquele pozinho que você jogava e ele filtrava a água, separava o que era sedimento do que era água que você podia usar para cozinhar e etc e tal. Mas assim, de novo, né? Eu digo aqui, eu usei o exemplo da crise, por quê? Porque quando o mandato é que está na reta, o político se vira nos 30 para fazer acontecer. Com a iniciativa privada, o jogo é diferente. Vamos caçar aqui a concessão da Enel. Beleza, quem é que vai entrar no lugar?
junta todas as outras prestadoras de serviço privado de energia no Brasil e coloca para operar aqui em São Paulo para ver se dá conta. A informação que eu tenho é que não dá.